É feliz quem a Deus se confia. A liturgia de hoje, toda ela está voltada para esta certeza, para esta afirmação, para esta realidade. Feliz, bem-aventurados são todos aqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Meus irmãos, a partir destas leituras nós chegamos a várias conclusões. A primeira delas, o cristão não coloca, não funda a sua esperança em si mesmo. O cristão não coloca a sua esperança em si mesmo, nem em pessoa alguma, muito menos nos bens terrenos. Mas o verdadeiro cristão é aquele que como que enraiza a sua esperança, que planta a sua esperança, que finca a sua esperança em Cristo, que por ele morreu e ressuscitou. É o que nos disse São Paulo na segunda leitura de hoje. Se fosse somente para esta vida aqui, se fosse somente para esta vida que temos esperança em Cristo, seríamos então os mais miseráveis de todos os homens. Seríamos os homens mais dignos de compaixão, se nós colocássemos toda a nossa esperança em Cristo por causa desta vida. Não, nós colocamos a nossa esperança em Cristo porque Ele morreu e ressuscitou, e por isso justamente a nossa esperança está na vida eterna, na vida em Deus, na vida eterna, no reino dos céus. É por isso que a nossa esperança, como nos diz o próprio São Paulo, é cheia de imortalidade, porque nossa esperança então não está enraizada nas coisas do mundo, nossa esperança não está enraizada nas coisas da terra, mas a nossa esperança está em Cristo, e por isso em Cristo nós temos a esperança de que um dia nós viveremos eternamente. E as bem-aventuranças então hoje proclamadas por Jesus, elas de certa forma ultrapassam quaisquer perspectivas de segurança, de felicidades terrenas, mas pelo contrário, as bem-aventuranças anunciadas por Jesus nos fazem voltar ou visar as coisas que são eternas. Só quem crê em Cristo, só quem nele confia, só quem vive e espera de um dia poder participar deste reino eterno, desta eternidade, pode compreender esta lógica do Evangelho de hoje, que é muito simples, né? Mas ao mesmo tempo é essencial para aqueles que querem justamente e que esperam justamente viver a vida eterna. Jesus diz: bem-aventurados, bem-aventurados vós que tendes fome, bem-aventurados vós que agora chorais, bem-aventurados sereis quando vos odiarem, insultarem, amaldiçoarem. É claro, meus irmãos, que evidentemente não é a pobreza, a fome, a dor, as perseguições que tornam de certa forma felizes os homens. Jesus não quis dizer isso. Não é que para ser feliz precisa ser pobre, que para ser feliz precisa sentir dor, que para ser feliz precisa ser perseguido. Não é isso. Nem também nos dá o direito de entrar no reino de Deus. Nem necessariamente não é a pobreza, não é a dor, não é os insultos que também garantirão a nossa entrada no reino de Deus. Não. O que Jesus quer dizer é que na verdade é a aceitação, né? A aceitação destas privações e desses sofrimentos, essa nossa aceitação que deve ser sustentada pela confiança no Pai Celeste, é que nos garantirá a vida eterna. Por isso, Jesus quer dizer que aqueles que aceitarem todas essas circunstâncias, porque muitas vezes são circunstâncias que não dependem de Deus, muito pelo contrário, são circunstâncias que são muitas vezes consequências da dureza do coração do próprio homem.
E por isso, o que Jesus quer dizer no Evangelho é que justamente serão bem-aventurados aqueles que aceitarem estas privações da vida, estes sofrimentos da vida, mas que aceitarem de certa forma, sustentados pela confiança no Pai. Aqueles que aceitarem estas situações, mas sempre na certeza de que, na verdade, bendito o homem que confia em Deus, porque em Deus está a nossa felicidade plena, em Deus está a nossa vida plena, em Deus está a certeza da nossa verdadeira vida, da nossa verdadeira realização. Portanto, tanto mais privado esteja o homem de segurança, de felicidade nesse mundo, tanto mais se abrirá sua confiança em Deus, tanto mais apoio e salvação nós encontraremos nele. Por isso já nos dizia o profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje: bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor, e bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Por isso, meus irmãos, quanto mais nós estejamos privados, de certa forma, de felicidade neste mundo, quanto mais nós estejamos muitas vezes privados de tantas coisas, de certa forma, boas neste mundo, muito mais deve abrir a nossa confiança em Deus, muito mais deve nos dar a certeza de que em Deus está a nossa vida. Portanto, não confiar tanto nos bens terrenos, não confiar tanto nas coisas do mundo para como que garantirem a nossa felicidade, mas que a nossa felicidade, que a nossa alegria, que a nossa realização esteja sempre enraizada na confiança que nós temos no Senhor. Portanto, bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Mas Jesus, além de no Evangelho citar os bem-aventurados, Jesus também coloca os seus ais, ou seja, ai de vós ricos, ai de vós que agora tendes farturas, ai de vós que agora vivem as alegrias, os prazeres do mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não tanto pelo seu bem-estar, mas por viverem muitas vezes apegados ao que possuem, e colocar nisto o seu coração e a sua esperança. Não quer dizer que os ricos estão condenados, que aqueles que têm fartura estão condenados, muito pelo contrário. Na verdade, não é exatamente nestas realidades, mas não é nestas realidades que eles devem se apoiar, mas também eles devem se apoiar no Senhor, assim como os pobres, assim como os que sofrem, assim como os que são perseguidos. Portanto, todos precisam colocar a sua confiança no Senhor, se quiserem um dia participar da vida eterna, porque senão, talvez os ricos participarão e os pobres não, e talvez os pobres participarão, mas os ricos não, porque na verdade, aqui não é a condição social das pessoas que vale, mas aqui é a confiança que cada um coloca no Senhor. Aqui é aquele que está vivendo na miséria, mas confia no Senhor, confia que a sua vida está no Senhor. Mas aquele também que vive na fartura e que sabe usar da sua fartura, que muitas vezes é fruto do seu próprio trabalho, é fruto daquilo que ele mesmo herdou, no entanto, também tem consciência de que isto ou nisto não consiste a sua verdadeira felicidade, mas a sua felicidade consiste no Senhor. Se ele tem consciência disso, se ele não se apega a essa condição, se ele não se apega nem na desgraça, mas nem também na bonança, mas ele confia no Senhor, que seja na desgraça, seja na bonança, mas que a verdadeira vida, que é a vida eterna, está no Senhor, então é este que será salvo, é este que terá e que possuirá a vida eterna. Por isso, meus irmãos, os mais graves perigos que podem ameaçar o homem satisfeito com os bens da terra, é muitas vezes o perigo
o perigo dele naufragar na sua autossuficiência, o perigo de não estar atento, né? De não estar atento à precariedade das coisas transitórias, né? Nós precisamos estar atento a isso. Temos que ter essa consciência de que todas as coisas da terra, por melhores que elas sejam, todas as coisas da terra têm a sua precariedade, porque são passageiras, são transitórias. E por isso o homem não deve se apegar justamente a esta precariedade das coisas transitórias. Não deve se deixar naufragar pela sua autossuficiência, achando que ele não necessita justamente da realidade espiritual, da realidade de Deus. Mas, muitas vezes, para este homem, apegado à sua autossuficiência, basta-lhe o reino da terra. Para este já não tem tanto sentido o reino de Deus. E eis então o que diz o profeta Jeremias na primeira leitura de hoje, meus irmãos: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. É isso que o profeta disse. Portanto, maldito é o homem que coloca a sua confiança nas coisas transitórias. Maldito o homem que depende das coisas, ou até mesmo das pessoas, enfim, daquele que procura se pautar nas realidades simplesmente terrenas, humanas, a sua felicidade. Bendito é o homem que confia então no Senhor. Bendito é o homem que não se afasta do Senhor, mas que permanece unido ao Senhor, quer na tristeza, quer na alegria, quer na pobreza, quer na abundância. Portanto, felizes, bem-aventurados são todos aqueles que confiam no Senhor, e que nem mesmo a miséria deste mundo, ou os prazeres deste mundo, o afasta de Deus. Esse é bendito, esse é alguém que viverá a verdadeira e que obterá a verdadeira vida, que é a vida eterna. Portanto, bendito são aqueles que confiam no Senhor e no Senhor encontram a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Assim seja. Amém.